dia a todos. Eu estou vendo algumas pessoas que já vêm acompanhando as nossas últimas edições aqui, e eu fico feliz porque eu acho que dá para ver um panorama geral do que está acontecendo em cada um dos estados com relação às questões ambientais, ao licenciamento ambiental. Como eu tenho falado para vocês, o propósito da gente fazer essas rodadas de conversa com, né, consultores, enfim, o órgão ambiental, é que nós, como associações, nós vemos aí que esse grupo de profissionais, eles acabam sendo a engrenagem aí que a gente tem aí com relação ao licenciamento ambiental, né? É o que faz acontecer o licenciamento, porque você precisa ter o consultor, você precisa ter a parte institucional que também envolve as associações, você precisa de fato do órgão ambiental, enfim, tem o jurídico. Nessa nossa edição de hoje a gente está sem o consultor jurídico, mas quem sabe às vezes eu faço às vezes desse consultor aqui nessa nossa intervenção, tá? Inicialmente eu queria agradecer a secretária Andréa Vulcanes, ela vem acompanhando aí a gente, acho que desde da pandemia, sempre tem participado dos nossos talks, toda vez que a gente convida, ela não hesita, ela tem participado, tem trazido contribuições, a gente vem acompanhando de perto aí a atuação do Cevan no Estado, com as contribuições, né, na parte das normativas, enfim, dos gargalos que a gente vem enfrentando na parte do licenciamento como um todo. Então, também agradeço o Cevan pela contribuição, participação e por estar aqui conosco. E quando a gente convidou, também não hesitou. E Ruana também é da BSA Ambiental, eles são uma consultoria que atua na parte de licenciamento no estado de Goiás, então ela vai poder trazer bastante aí para a gente contribuições da área técnica do licenciamento na parte de condicionantes. E, obviamente, estamos no mês de junho, mês do meio ambiente. Então, até antes da gente começar aí a nossa conversa, a gente passou rapidamente o nosso roteiro, aí o que a gente está querendo conversar com vocês. E eu queria já de início, sem mais delongas, passar a palavra para a secretária Andréia, para que ela possa aí contar um pouco do histórico dela, né, profissional aí com relação à parte de meio ambiente, que eu sei que não é só da parte do Poder Executivo, né, secretária? Mas também contar para a gente como é que está a questão do licenciamento ambiental no Estado, voltado para os nossos empreendimentos sempre, né? Porque o nosso enfoque aqui é também as PCHs e CGHs, então a gente não quer fugir desse nosso objetivo. Então, sem mais delongas, secretária, a palavra está com você, fique super à vontade. E depois eu vou passar para a Ruana e para o Cevan, para eles contarem também um pouco aí e deixar aberto de novo a todos. Quem tiver interesse de fazer perguntas, por favor, façam via chat. Mais para o final a gente vai abrir a palavra para vocês, mas também isso não impede com que vocês façam perguntas via chat. A gente vai daí trazer para eles essas perguntas. E vamos dar sequência aí para o nosso Abratalk do Estado de Goiás. Secretária, muito bem-vinda, a palavra está com você. Muito obrigada, Gleise. Quanto tempo eu tenho? 10, 15 minutos. Tá. Então eu vou tentar economizar palavras aqui, porque eu costumo falar muito, mas antes de mais nada, eu quero agradecer a Abra PCH, agradecer a todos que estão aqui presentes. Esses debates sempre são muito importantes e penso que essas paradas estratégicas para a gente fazer algumas reflexões, cada um do lugar onde se encontra, são realmente bastante importantes. Bem, eu vou falar um pouquinho de mim bem rapidamente, né? Acho que muitos aqui já me conhecem, eu sou procuradora federal, eu entrei no IBAMA por concurso público em 96, bem no início da minha carreira, e rapidamente eu já assumi cargos de gestão, né, tanto na Procuradoria Jurídica quanto na Superintendência do IBAMA no Paraná, até que em 2007 eu, a convite, assumi o cargo de Procuradora-Geral do IBAMA. Naquela época foi bem quando separou o IBAMA do ICMBio, então ainda acumulei ali o jurídico em algum tempo do Ministério do IBAMA e do ICMBio. Fiquei ali até a gestão do ministro Mink e depois eu saí e fiz uma incursão na minha carreira, eu pedi licença da carreira e fui para a advocacia.
Acho que foi a decisão mais inteligente que eu tomei na minha própria carreira naquele momento, porque foi estar do lado de cá do balcão, digamos, do lado do governo, era a minha experiência, né, profissional, e embora eu sempre tivesse uma visão um pouco mais aberta, inclusive em relação até aos meus colegas procuradores, enfim, a ida para lá, do lado de lá do balcão, né? Então, quando eu fui advogar para algumas empresas e também fui prestar consultoria para alguns estados, municípios, para estruturar licenciamento ambiental, como foi o caso da Bahia, o primeiro estado onde a gente criou lá a LAC. Inclusive, a LAC fui eu que criei, idealizei e batizei. Depois o Estado da Bahia implementou e fez tudo, né? Mas na consultoria que eu estava fazendo lá. Então, são aí já 29 anos, né, de trabalho só na área de meio ambiente, eu nunca saí disso, por isso que eu falo que isso é mais do que missão, né? Eu acho que eu fui destinada nessa vida aqui para poder implementar. Em algum momento, inclusive nessa última fase lá do IBAMA, na Procuradoria-Geral, eu tive um insight, no sentido de que eu sempre fui muito apaixonada pela minha carreira jurídica, eu gosto disso, eu me formei em direito e me identifiquei muito com o direito público, mas eu entendi também naquele momento que a gente precisa ter a caneta na mão se a gente quer fazer a diferença. O que eu percebia lá, estando à frente da área jurídica, era que a gente fica numa posição intermediária, numa posição meio, as decisões não ficam na nossa mão, sempre ficam na mão do gestor, e naquele momento eu entendi que eu aceitaria, né, alguma situação que viesse para que eu fosse para a gestão de forma mais efetiva. E aí depois disso eu retornei, eu voltei para a carreira, porque no escritório eu tive um excelente desempenho, foi um momento que eu tive uma remuneração infinitamente maior do que se tem no setor público, porém eu não me realizava como profissional no escritório, eu me realizo no público. Então eu retornei para a carreira e em 2019 eu vim para Goiás, a convite do governador Ronaldo Caiado, para assumir a Secretaria Estadual aqui de Meio Ambiente, que reúne todos os órgãos, né? Aqui a gente é uma secretaria só, a gente não tem órgão descentralizado, então a gente faz, guardadas as devidas proporções, o papel do IBAMA, do ICMBio, da Agência Nacional de Águas, do Serviço Florestal e do Ministério. Então, somos 5 em 1 aqui, portanto, é uma secretaria bastante complexa e chegamos aqui diante de uma realidade muito difícil em 2019, uma vez que a gente não tinha um órgão ambiental, aqui a gente tinha uma bagunça ambiental em forma de órgão, e isso é mais do que uma bagunça, era extremamente deficitário, não tínhamos estruturado basicamente nenhuma política pública, então o desafio foi enorme. E o desafio, carro-chefe, como eu sempre digo, é o desafio do licenciamento, né? O licenciamento, eu sempre digo, ele é o coração da secretaria, e esses dias um empresário me disse, não, ele é o coração do estado de Goiás, sem o licenciamento ambiental da SEMAD, não funciona, né? O Estado, ele tem uma paralisia, inclusive na sua economia, uma vez que tudo basicamente passa por aqui, fora a área de serviços, né? Comércio e serviço, o resto todo, né, os grandes investimentos no Estado, eles passam aqui de alguma forma, seja no licenciamento, seja na outorga, seja numa regularização ambiental, seja numa fiscalização, basicamente toda a atividade econômica do Estado, ela passa por aqui. Eu falo mesmo o comércio e o serviço, se a gente não tiver com a água disponível, como acontecia aqui antes da gente chegar, de todo ano ter racionamento de água no município de Goiânia, que é o maior do estado, que reúne 44% da população. Então, se a gente não está fazendo gestão de recursos hídricos, também a gente impacta, né, extraordinariamente aí a área de serviços e de comércio. Bom, a partir daí, entendendo, portanto, que o licenciamento era o nosso grande problema aqui no estado, ele era um licenciamento extremamente fragilizado, equivocado, ilegal, e tinha de tudo aqui, em termos de o pior licenciamento do Brasil, se tem pior, era o aqui de Goiás. Falei, vamos corrigir essa situação. E aí, é importante dizer que a gente trabalhou em 3 frentes para corrigir essa situação do licenciamento, né? Quando eu cheguei, a gente falava aí de uma média de 7 anos para um licenciamento ambiental, então tinha alguns que era 3 ou 4, como era, por exemplo,
posto de gasolina, mas uma PCH aqui era 15 anos, 12, 15 anos, e está aqui o Epitácio Cevan para confirmar que isso era verdade. Ou seja, não andava, não saía, tudo travado. Desmatamento também era a mesma coisa, 8, 9 anos para sair uma licença de desmatamento. E então nós começamos a trabalhar nessas 3 frentes. A primeira frente foi uma frente legislativa, de fazer a atualização da legislação. Nós trabalhamos nisso durante o primeiro ano, envolvendo todos os setores econômicos, chegamos num texto de consenso. Ele é um texto que eu diria, ele está muito próximo do PL da Lei Geral, né? Ele está apontando para aquilo, mas eu diria que o nosso ainda é mais avançado do que o da Lei Geral. E eu vou explicar para isso já já quando eu falar desse PL que está tramitando aí no Congresso Nacional. A segunda frente que a gente trabalhou foi uma frente de metodologia, de avaliação de impacto ambiental. Eu tinha uma leitura, e isso veio desde do meu desafio à frente da Procuradoria do IBAMA. O licenciamento lá sempre foi um problema, e nós criamos, à época, um grupo de trabalho para pensar uma reforma para o licenciamento ambiental, mais estrutural naquela época. Aquilo não foi levado à frente depois que eu saí do IBAMA, mas nós já tínhamos feito todo o mapeamento dos problemas, e ao longo desse processo, e logo depois de eu sair do IBAMA, eu entendi que a gente precisaria mudar a metodologia de avaliação de impacto ambiental. Nós temos uma metodologia analógica, ela é voltada e criada lá na década de 80, pensando ainda na indústria, pensando no que aconteceu em Cubatão, num momento em que o Brasil não conhecia licenciamento ambiental, ninguém no Brasil conseguia avaliar isso, não se tinha experiência e nem expertise e nem conhecimento acumulado para avaliação de impacto ambiental. E, portanto, se criou uma metodologia extremamente burocrática e uma metodologia extremamente focada nos estudos e nessa pré-licença, né? Ou seja, na avaliação antes de conceder a licença O ar-condicionado, eu falei com a vai comunicação do Matias. Então, a criação lá na década de 80, que depois vira a resolução 01, lá de 86 do CONAMA, ela pensa no licenciamento de papel, ela pensa no medo. Então, ela foi toda formatada com base no medo de se autorizar um empreendimento e gerar consequências tão graves como o Cubatão estava gerando na saúde pública da população naquele momento. Então, ela eleva o nível de avaliação de risco ao máximo, e ela apresente ao empreendedor todos os estudos, todos os diagnósticos de forma exaustiva, conclua aí o que é que você vai fazer, traga aqui para o órgão ambiental para a gente entender se o que você estudou está adequado, se os seus diagnósticos estão adequados, se os elementos que você está trazendo aqui de fauna, flora, recursos hídricos, clima, poeira e gases e efluentes e tudo isso, faça-se aquele grande bolo, né, porque é isso que o EIA-RIMA se tornou naquele início, aquele grande bolo de informações, para no final você ter uma lista de impactos ambientais e determinar de forma bastante artesanal soluções de mitigação para cada um desses impactos. Por que eu chamo isso de artesanal? Porque é a feitura de um bolo mesmo. Estuda tudo aí, já que o Brasil não tem informação ambiental sobre as coisas, traga aqui para mim uma lista de impactos ambientais e nós vamos discutir entre nós como é que isso aqui vai ser encaminhado. Aí, isso foi ganhando um volume, um tamanho monstruoso, porque daí da indústria partiu-se para licenciar toda a área de infraestrutura, toda a área, né, do agronegócio. Isso foi ganhando uma dimensão enorme. Os estudos, por sua vez, estudos como eu chamo de papel, que é de papel mesmo, eles nunca criaram um sistema de informação no Brasil até hoje, 50 anos depois, as informações têm que ser reproduzidas todos os dias em todos os processos, porque a gente ainda está copiando o modelo mental que foi idealizado lá na década de 80, porque você não tinha estudo. Então, isso vem se replicando de uma forma... Bom, quando chegamos nesse momento, em 2019, aqui em Goiás, eu falei, não é mais necessário, a gente pode mudar a metodologia, a gente pode partir para algo mais inteligente, mais racional. E como é que se faz isso? Parar de olhar e fazer aquele bolo de informações, no caso a caso, e a gente ter o órgão ambiental fornecendo essas informações, porque a gente já tem
fora situações, por exemplo, na Amazônia, você ainda tem um território pouco estudado, Goiás não é essa a realidade, todo mundo conhece todas as espécies, todas a fauna, conhece todos os empreendimentos e sabe o que eles podem provocar em termos de impactos ambientais e sabe de antemão como minimizar esses impactos. Então, assim, não precisa mais ficar no caso a caso, trazendo aquele tanto de informação, replicando aquele tanto de informação e negociando basicamente ponto a ponto. Assim, a gente criou a metodologia que depois se transformou no sistema IP, mas a metodologia que está por trás do IP, ela basicamente é isso, ela parametriza todas as informações. Então, se é uma PCH, eu já sei de carteira detalhadamente o que uma PCH pode provocar de impacto ambiental. Então, eu trago, o órgão ambiental traz a lista desses impactos, e traz já as consequências para esses impactos. Para cada impacto, que estudo eventual tem que ser trazido, porque às vezes tem um nível de diagnóstico que precisa ser feito, mas não um nível de diagnóstico geral, como é feito hoje, mas diagnóstico focado para aquele impacto ambiental, e o órgão ambiental já traz as consequências, como mitigar aquilo. O empreendedor não precisa ficar dizendo o que ele vai fazer, o órgão ambiental já sabe o que ele tem que fazer, e, portanto, a gente já pré-determina o que vai ser feito. Essa é a mentalidade que está por trás do sistema IP. O sistema IP em si, ele é um sistema de tecnologia que recepciona essa metodologia de avaliação de impacto ambiental e traz as soluções. Muito bem, isso a gente veio implantando, então, esse sistema. Por isso que eu falei que são 3 etapas aqui da nossa evolução. Primeiro, a lei. E eu digo que a lei representa aí talvez 10% do trabalho. Isso não é diferente com a Lei Geral de Licenciamento que está discutindo no Congresso Nacional. Se alguém acha que aquilo ali vai ser a solução, está redondamente enganado. Aquilo é 10% do problema. A segunda parte do problema, que é pensar uma tecnologia que absorva o conhecimento existente e que olhe para esse território de uma forma racional, é o grande desafio do Brasil. Eu acredito que os órgãos ambientais eles estão fazendo puxadinhos, estão fazendo ajeitadas para poder a coisa funcionar, mas uma mudança de mentalidade sobre o que fundamentou lá atrás o modelo de licenciamento ambiental, ele não acontece, e o PL federal, ele replica aquele modelo antigo, atualizando ele, prevendo mais uma outra licença e desburocratizando um outro procedimento, mas esse PL ele não olha para o futuro, ele está olhando para trás. Eu aqui já estou olhando para a inteligência artificial aplicada dentro do sistema IP, e o PL federal está olhando para esse problema do passado. Então, essa é a minha leitura, mas, enfim, vou falar um pouquinho mais disso logo em seguida. E a terceira etapa que a gente trabalhou foi tecnologia. Tudo é dentro de sistema. Isso dá transparência, dá segurança jurídica, dá previsibilidade. Então, a ideia é que o nosso empreendedor, ele, desde antes, ele conheça aonde está, qual é, o que vai ser exigido dele, o que ele tem que apresentar. E aqui, os resultados para os nossos empreendimentos de classe 1 a 5, que para nós, aqui em Goiás, nós temos classificação dos empreendimentos de classe 1 a 6, sendo 6 de significativo impacto ambiental, de 1 a 5, pequeno com médio impacto, pequeno com alto, médio com alto, enfim. E a partir daí, a gente faz a análise desses empreendimentos. Isso deu muito certo até classe 5, e eu vou explicar isso para vocês. Nós temos uma redução aí, isso são tempos médios de licenciamento. Nós reduzimos aqueles 5, 7 anos para 60 dias. Então, esse é o nosso tempo de análise hoje dentro da CEMAD, né? E o que acontece com o classe 6, com o significativo impacto ambiental? Esse nós deixamos ele por último, aplicamos também a metodologia, estamos numa fase de transição do modelo antigo para o modelo novo no classe 6. Hoje eu não tenho nenhum empreendimento ainda licenciado no classe 6. Por isso eu não estou dizendo que, por isso eu não tenho resultado para vocês para dizer, está demorando X dias, ou o que eventualmente esse modelo tem alguma adaptação para fazer, porque eu não tenho licenças concedidas no classe 6 hoje, porque nós estamos nesse processo de transição. Mas a gente já sabe que ele deu certo, ele dá certo para o classe 6 também, e o que é agora, em que momento do IP nós estamos, eu vou chamar de sistema IP, porque todo mundo no Brasil agora conhece, por essa metodologia, mas nós temos que entender, ele reflete uma legislação, ele reflete uma mudança de mentalidade na avaliação de impacto ambiental, e a gente transfere isso via sistema IP para o empreendedor, já não é mais a secretaria que busca soluções, que diz o que tem que fazer,
diz o que tem que fazer no caso concreto. Eles são pré-determinados por tipologia de impacto ambiental. E, por fim, a questão do sistema. Muito bem. Aonde estão os nossos desafios nesse momento? Primeiro desafio, como a gente pré-antecipa tudo dentro do sistema, ou seja, a lista de impactos ambientais, todas as medidas que têm que acontecer, é óbvio que numa fase ainda de implantação de sistema, de maturação do sistema, se vocês me perguntarem que maturidade o sistema IP está hoje, eu diria para vocês que nós estamos no nível de 0 a 10, nós temos aí o nível 7. Nós ainda temos avanços de maturidade para fazer, então isso é importante dizer. E isso leva tempo, porque você vai pegando os empreendimentos, vai vendo onde é que estão os problemas, vai resolvendo os problemas dentro da metodologia pensada e dentro do sistema criado. Então, eu diria para vocês que estamos aí no nível 7. Então, ou seja, avanços têm que acontecer. Mas o grande problema que se apresentou são de duas ordens. A primeira ordem diz respeito às consultorias. E aqui é importante dizer isso, de 93% de tudo que entra na secretaria hoje é notificado ou indeferido por baixa qualidade da informação apresentada para o órgão ambiental. Esse era um diagnóstico que a gente já tinha lá atrás na metodologia antiga, que a qualidade do que era apresentado era muito ruim, mas agora, dentro do sistema, isso fica assim claro e cristalino como água. Por quê? O que acontece? Você faz uma pergunta, seu empreendimento é uma PCH, ele pode provocar, vamos lá, quais os impactos de uma PCH? A remoção de pessoas, que acho que talvez o grande impacto que a gente esteja falando do ponto de vista socioeconômico. Se o empreendedor responde que sim, aí o sistema parametriza. Então, me apresente aqui a lista das pessoas que vão ser afetadas, onde elas estão, qual que é o teu processo de indenização. Pronto, aí quando vem a documentação, ela sempre vem cheia de equívoco, e aí nós vamos perguntar, o que você vai provocar com relação, você vai provocar impactos sobre populações migratórias de fauna aquática? Aí diz que não, mas tem uma barragem. Como que a resposta é não se existe uma barragem? E aí começam os problemas de qualidade dos estudos apresentados, e eu vou dizer para vocês que é gravíssimo o que a gente está vivendo aqui dentro de Goiás com relação à qualidade do que é apresentado. Em quase todos os processos a gente tem notificação pedindo melhorias, e esse é um dos pontos que nos chama muita atenção. E aí eu estou indo atrás para entender o que está acontecendo. Eu sei que o meu tempo já estou falando demais aqui, eu tenho muita coisa sempre para falar, né? Eu queria aproveitar essa tua fala até porque o que você está externando aqui para a gente foi um ponto, inclusive, que o pessoal de Minas, do órgão ambiental, também falou da questão da baixa qualidade dos estudos. E pelo sistema informatizado que vocês têm, daí, obviamente, pensando alto, a parametrização dessas questões talvez poderia ser uma alternativa para ajudar na melhora da qualidade desses estudos, né? Porque quando a gente eu vou falar um pouco disso. Tá. Não, eu quis fazer essa intervenção até para aproveitar, porque tem sido uma recorrência, um ponto de atenção que a gente tem né, ouvido os órgãos ambientais falando dessa questão das qualidades dos estudos, que muitas vezes os estudos, a depender do momento, ele até iniciado antes mesmo de você receber aí um termo de referência, né? Eles querem antecipar por questão de cronograma. Mas esse ponto específico do meio sócio é uma questão mesmo sensível, né? É sensível. E aí eu vou falar dos problemas e daí vou falar do que a gente está pensando em termos de solução, né? Então, a primeira questão é a qualidade do que está entrando. É muito ruim. Isso é generalizado. Claro que tem exceção, como tudo tem exceção na vida, mas hoje os nossos números apontam, né, 93%, gente, é um número altíssimo. E o que a gente achava? Que à medida que o sistema fosse amadurecendo, inclusive para o nosso público de usuários, são as consultorias, que isso fosse melhorando, os indicadores fossem melhorando, mas não está acontecendo isso. Bom, a segunda questão que a gente observou é que os nossos analistas também não criaram ainda uma cultura da nova metodologia e ficam criando coisa que o sistema não tinha previsto. Isso também está muito claro aqui para nós. Então, nós temos dois elementos para serem enfrentados. A qualidade do que está entrando e a criação de novidade por parte dos analistas, porque daí a gente não tem um estado, porque a ideia do sistema IP era
o licenciamento ambiental é institucionalizado. Nós vamos reduzir a quase zero a margem de subjetividade, porque se o sistema já diz o que o empreendedor tem que entregar, ele entrega, e o analista vai olhar se aquela entrega está adequada, é isso que ele tem que fazer, ele não tem que ficar criando estudo, regra, diferente do que o sistema previu. Mas está acontecendo isso porque a gente deixou uma margem dentro do sistema, que era o seguinte, pode aparecer um empreendimento que tenha falhado na lista dos impactos ambientais ou que tenha uma especificidade, alguma coisa que não é geral para todos e que poderia aparecer no caso concreto. Então, a gente deixou uma margem para o analista criar coisa lá. Pronto, essa margem, que é talvez 2% de tudo que ele avalia, eles estão criando um monte de coisa lá e nós estamos pensando agora nas soluções. Com relação à qualidade do que entra, nós estamos trabalhando com duas frentes. Uma frente de parametrizar de fato os estudos, não mais parametrização de termo de referência pura e simplesmente, mas formulários dentro do sistema para serem preenchidos, com um indicador de que o órgão ambiental vai dizer como e o que ele tem que trazer para mim. Porque essa coisa, como a gente queria acelerar o sistema, e isso é tudo muito complexo, vocês imaginem eu tenho 230 tipologias de sistema de empreendimentos, e parametrizar todos os estudos por formulário, por tudo, de cada um desses 230 é um trabalho hercúleo, já foi um trabalho gigantesco a gente parametrizar os impactos de cada uma das tipologias, mas entendemos que esse talvez seja uma forma da gente avançar com algumas soluções, trazendo formulários, e já não mais PDFs, hoje ainda o sistema recepciona PDF, a gente não quer mais isso, a gente quer dar o dado bruto, a gente quer receber o dado bruto, para que, inclusive, a gente forme um grande sistema de informações ambientais do Estado. Então, estamos trabalhando nisso nesse momento. A segunda questão, a gente tem trabalhado muito em formação e capacitação das consultorias. Isso é uma realidade. E aí, eu acho que chama a atenção aqui, pelo menos os relatos que eu tenho, é de que os profissionais estão saindo das universidades muito mal formados, inclusive com problemas de base na educação, que é problema de leitura e interpretação de texto, gente. Nós estamos falando de coisas aqui, vocês podem achar que isso é brincadeira, mas não é. Os nossos profissionais que tiveram problemas de formação lá atrás, na educação básica, eles chegam, o nosso sistema ele é todo formado de perguntas, consequências, informações. Se a pessoa não sabe ler e interpretar um texto, ela necessariamente vai se equivocar. Então, vejam o nível que o órgão ambiental chega numa altura como essa. No meu tempo, não existia um profissional sair da universidade sem saber, né? Isso não tinha como. Hoje em dia, as coisas, essa coisa de ir passando as pessoas de ano, sem reprovar de ano, sem fazer uma avaliação de qualidade, né, do ensino, está gerando agora, nesse momento, consequências bem significativas. Isso é uma questão que foge da nossa realidade ambiental, mas ela está posta aqui dentro do órgão ambiental. E a terceira questão que nós estamos trabalhando hoje nós temos um sistema de cadastro de informação dos nossos consultores, todos é um sistema informatizado também, tudo que eles executam dentro da secretaria é transparente. Então, se a gente vai pegar qualquer consultor, você vai abrir o sistema de informação, vai saber como é que está o desempenho dele aqui, se ele tem muita notificação, se ele tem muita licença, se o desempenho dele para dar transparência para essa informação. Foi as três coisas que nós estamos trabalhando ao mesmo tempo. Com relação aos nossos analistas, aí nós vamos amarrar o sistema para que não possa mais eles criarem nada dentro da estrutura para que a subjetividade não retorne. Ela, de fato, ao longo desse processo, sobretudo aí na entrada dos analistas novos do concurso público, e eles têm 1 ano e pouquinho que eles entraram, começou a voltar, né, essa coisa da subjetividade muito aberta dentro das exigências. Então, são essas as tarefas aqui que nós estamos executando, e como eu disse para vocês, né, o que não existe no setor público uma coisa que você fala, entrega aqui, está pronto, acabou. Setor público e licenciamento ambiental, diante da sua complexidade, é algo em evolução. É algo que todo dia a gente mexe, é algo todo dia que a gente aprende com os erros, aprende com o que não está indo bem e cria soluções estruturais para ir eliminando. Esses dias eu falei isso e vou repetir aqui, né?
o Epitácio aqui na entrada falou isso, eu não queria estar no seu lugar de jeito nenhum, que de fato é um desafio enorme, mas sobretudo é assim, a burocracia, gente, ela está tão impregnada dentro do serviço público, é aquele desafio de Hércules da Hidra de Lerna. Ele te cortava uma cabeça, surgia duas no lugar. Aqui a burocracia, sim. Eu corto uma, nasce duas no lugar. A mentalidade pública é um negócio que vocês não têm ideia do que é isso, sempre criando uma exigência, sempre criando uma regra, um documento. É uma coisa impressionante como isso se prolifera e se não tiver um controle muito rigoroso, muito na rédea curta mesmo, o serviço público ele vai. O servidor público ele tem essa mentalidade de ir criando coisa sem avaliar, né, do lado de lá quem tem que apresentar tudo isso. Bom, esse é o nosso cenário atual. Depois eu acho que não sei se no segundo momento que vocês querem que eu fale sobre o PL, o que eu penso sobre todo esse resultado, mas aqui eu acho que eu passei um panorama que está acontecendo aqui, temos avanços importantes, temos desafios importantes, e eu acho que essa é a realidade do Brasil nesse tema do licenciamento ambiental. Então, acho que esse primeiro panorama aqui já nos coloca aí numa situação de podermos fazer um debate. Secretária, muito obrigada. Eu fiz diversas anotações aqui. Eu entendo, a gente vem acompanhando aí a gestão de vocês desde o início de fato, eu acho que Goiás tem aí evoluído muito nessa parte do procedimento e eu acho que essas frentes que acabaram sendo criadas vêm ajudando muito os processos de licenciamento. Eu vi que a Ana Carolina da Consulplan, ela levantou a mão e até pediu para fazer uma consideração. Ana Carolina, vou pedir a gentileza só para você deixar anotada e vou para a gente deixar essas considerações para o final, que eu acho que tem a ver aí com relação à questão dos estudos, até que a própria secretária levantou. Eu vou passar a palavra para a Ruana poder falar um pouco aí sobre a trajetória dela e os trabalhos que têm sido desenvolvidos aí pela BSA. E na sequência, eu acho que o arremate eu vou deixar para o Sevan aí. E abro a palavra para vocês poderem fazer as perguntas, já deixando a Ana Carolina aí com uma primeira aí para fazer essa intervenção. Ruana, por favor, a palavra está com você. Olá, bom dia. Tá todo mundo me escutando bem? Tá, né? Sim. Então, primeiramente, agradecer o convite da Abra. Eu acho esse um evento, assim, bem importante nesse mês do meio ambiente, né? Eu me chamo Ruana, eu sou representante da BSA, que é uma empresa de consultoria aqui em Goiás, e assim, a área de atuação nossa é muito voltada para o atendimento das condicionantes na fase de operação. Então, a gente está naquela fase, assim, com relação ao sistema IP, onde os nossos clientes estão migrando o empreendimento deles que já estavam em outra área da SEMAGE para o sistema IP. Então, a gente está todo naquela fase de transição de migração desses programas, desses atendimentos. Antes de entrar abordando a questão um pouco da consultoria, do que a gente atua aqui, eu queria fazer um adendo às questões de parabenizar a SEMAGE pela questão do sistema IP, que revolucionou. Preciso nem abordar muito sobre isso, mas outra questão muito importante que eu vejo na atuação hoje da SEMAGE é como ela melhorou a comunicação dela com o empreendedor e a comunicação dela também com a consultoria ambiental. Antes da André, a gente não conseguia acessar a SEMAGE. Então, hoje eu vejo que a SEMAGE ela tem um olhar muito de vamos caminhar de mãos dadas, vamos resolver os problemas que a gente tem junto. E isso faz toda a diferença, principalmente aí para a questão do empreendedor. Voltando para a questão de consultoria ambiental, a parte que a gente trabalha do licenciamento, aí engloba mais a questão de hidrelétrica, de mineradoras, de empreendimento de grande porte. E hoje eu queria chamar um pouco a atenção aqui para a questão do atendimento das condicionantes na fase de operação, porque algo que me intriga muito é aquela questão da gente estar fazendo um monte de programa a longo prazo e esses programas de monitoramento não traz resultado ali que a gente possa voltar para uma gestão e simplesmente a consultoria ela vem executando isso e é algo que eu quero até assim chamar a atenção da consultoria mesmo, porque ela vem executando simplesmente para cumprir condicionante, sabe? Então assim, de trazer uma visão dela chegar para o empreendedor e falar assim, vamos avaliar esse programa? Esse programa ele traz uma efetividade, ele traz um resultado para as questões ambientais, sociais, ou a gente está só gastando dinheiro à toa com um programa que já tem ali anos e anos, acumulando dados, e esses dados simplesmente ficam ali no órgão ambiental e não se faz uma avaliação. Então, realmente, a gente precisa ter um olhar mais crítico, trazer tecnologia. Hoje a gente tem inteligência artificial, a gente tem que desenvolver esses aplicativos aí
para que esse monitoramento ele fique algo mais palpável e a gente realmente possa chegar no órgão ambiental e falar assim, olha, vamos propor um novo programa? Esse programa aqui que está sendo realizado, ele não faz mais sentido. Então, por exemplo, às vezes você tem programa de monitoramento de fauna aí realizando há mais de 5 anos. E aí você não tem uma consultoria que apresenta para o órgão assim, olha, esse programa não faz mais sentido, vamos focar só em espécies ameaçadas desse grupo. Então, assim, é a consultoria, ela ter essa visão de que ela não está ali só como executora, mas ela está ali como para trazer essa visão para o empreendedor e também para o órgão ambiental. Então, assim, aqui na BSA a gente está levando muito essa visão para os nossos clientes. Então, de realmente pegar esses programas ambientais e revisar. Olha, é dessa forma ou não é? Qual que é a melhor forma da gente poder trabalhar isso e apresentar para o órgão ambiental? Porque hoje, como eu vejo assim, que a gente tem uma entrada para poder conversar isso com a SEMAD, a gente consegue articular essas questões. E a gente está trazendo muita essa visão para o cliente, porque assim, é algo que sempre me intrigou muito, fazer algo simplesmente por fazer algo simplesmente para atender condicionante. Vamos verificar realmente a efetividade disso. E esses programas começar realmente a utilizar tecnologia, a utilizar aplicativos ali que você tem dado em tempo real, onde esses dados eles podem ser compartilhados não só com o cliente, mas com o órgão ambiental. Então, realmente trazer uma visão mais crítica para esses programas que eles vêm sendo executados. E eu tenho até uma questão para perguntar para a Andrea sobre esses bancos, se tem alguma ideia futura ou se já estão planejando o que vão fazer com essa questão de banco de dados. A gente tem uma série de banco de dados, porque, por exemplo, se eu quero licenciar um empreendimento numa área que ela já é degradada, que ela já tem uma rede de banco de dados ali, a SEMAD já pensa utilizando o sistema IP de uma forma de consolidar esse banco de dados ao longo do tempo que a gente já tem. Ô, Ruana, deixa eu aproveitar essa tua fala, que eu acho que esse ponto que você trouxe com relação aos programas ambientais é uma questão que a gente vem ouvindo já ao longo do tempo, e é interessante porque é um ponto de preocupação e atenção recorrente dos consultores, porque por vezes acaba, obviamente, você segue aí um cronograma, né, no processo de Uhum. licenciamento. Você tem lá, você faz o diagnóstico, você faz a avaliação de impacto, e depois você estabelece os programas que você vai mitigar, controlar, enfim, compensar todos esses impactos que foram identificados. Mas muitos deles, muitos programas, que eu quero dizer, eles de fato eles perdem efetividade, porque você vai fazendo um monitoramento, mas de fato, assim, resultado que é bom, se está valendo a pena, não está É só valendo a pena. acumulando dados. Exato. E o Porque é mais empreendedor, fácil você só ir acumulando dado. isso, e o empreendedor acaba meio que gastando um dinheiro que por vezes não faz sentido mais nenhum, né? E num determinado momento fazer sentido e no outro não. E daí eu já trago deixo aqui registrada essa provocação até para a secretária, porque às vezes a gente ouve, inclusive, que o próprio órgão ambiental pede para que seja, mesmo vendo que os resultados não estão tendo qualquer tipo de alteração e sem qualquer proposição de alterar o programa, como você bem falou, eles falam, não, você continua fazendo porque é isso aqui que estava previsto no teu licenciamento. Então, essa conversa, né, digamos assim, essas medidas propositivas que muitas vezes você pode alterar esse programa ou propor alguma coisa nova para de fato ter aí resultados efetivos e que venha, né, trazer um retorno para o meio ambiente como um todo, enfim, os próprios programas valerem a pena, a gente vê um pouco de resistência do próprio órgão com relação a isso. Então, eu não sei, obviamente, né? De novo, a gente está trabalhando aí com exceções excepcionais, né? Exceções não, né? Exceções às regras, né? Porque a regra a gente sabe que tem como é que a coisa funciona. Mas o que eu venho ouvindo muito dos consultores é um pouco dessa reticência e que talvez seja caracterizada por essa coisa de não querer mudar, né? Às vezes do E é próprio mais fácil não servidor, mudar. do que aceitar essas medidas propositivas novas. Mas, enfim, deixei esse registro aqui para depois a gente conversar um pouco mais sobre isso. Mas enfim, Juana, fica à vontade. O que eu vejo assim como uma alternativa, uma coisa que a gente fez há 2 meses atrás, porque assim, às vezes você coloca isso só no relatório técnico, o analista ele não tem uma visão tão geral. Recentemente tem um empreendimento que a gente faz um monitoramento, não é para a SEMAD, é para o IBAMA, e aí um dos programas era monitoramento de atividade pesqueira.
E esse monitoramento estava sendo realizado como se ele fosse o mesmo termo de referência de um monitoramento de atividade pesqueira lá na Amazônia, estava sendo realizado aqui em Goiás. O monitoramento está sendo realizado há mais de 5 anos. Eu falei assim, gente, a gente já tem um perfil dos pescadores, não tem gente que depende da pesca para a subsistência nessa região. Para que a gente está realizando esse programa? Por que a gente não inverte esse programa e faz um programa mais voltado para a educação ambiental dos pescadores que estão ali pescando na época de Piracema, que estão pescando só por diversão? Então, assim, propor, eu acho assim, quando você chega no momento de que você já tem um banco de dados ali bem interessante daquele monitoramento, que ele já te deu indicativos de você ou reduzir ou diminuir ele, o empreendedor ele tem que propor, junto com a consultoria ambiental, uma reunião com o órgão, seja online, seja presencial, para realmente apresentar, olha, esse programa ele não faz mais sentido continuar por esse, porque se você tem resultado ali palpável, você consegue apresentar dessa forma, né? Porque se você simplesmente coloca no relatório consolidado que é encaminhado para o órgão, às vezes vai ter demora para poder avaliar aquele documento, às vezes não consegue passar essa informação de realmente finalizar porque não está sendo mais útil a continuidade dele, não simplesmente porque quer acabar com o programa, sabe? Então, eu acredito que a gente precisa articular bem essas questões com relação a esses programas de monitoramento ambiental. Não estou falando que todos os programas têm que encerrar, não, é porque assim, o que a gente vê é uma série de programas que está só acumulando dados. Sim. Simplesmente. Secretária, você quer trazer enfim. Bom, esse é um dos pontos também que a gente já avaliou aqui, que a gente já sabe que precisa de melhoria. Então, além da questão da gente estar trabalhando nos formulários para os estudos e tudo mais, nós estamos trabalhando no que nós estamos chamando aqui de uma reestruturação do pós-licença. E nessa reestruturação do pós-licença, o que a gente quer? Qual que é o nível de maturidade que a gente quer chegar? Que o dado, à medida que o monitoramento, hoje nós temos tecnologia para isso, vai acontecendo o monitoramento, esse dado vai sendo lançado talvez até em tempo real dentro do sistema, para não ficar precisando daqueles relatórios monstruosos que depois o nosso analista tem que parar para ficar lendo. E, basicamente, a gente trabalhar com indicador de resultado. Para cada uma das condicionantes que a gente está trabalhando, qual é o resultado que a gente quer obter lá na licença de operação, e esse indicador, ele vai dizer para nós, esse programa não precisa acontecer mais, porque ele já trouxe um resultado e daqui ele não passa desse lugar aqui. Então, isso é uma terceira etapa que a gente está trabalhando de aperfeiçoamento do sistema, para que a gente tenha isso sendo bem mais otimizado. Porque, de novo, eu sou uma crítica ferrenha desses programas, por vários motivos, né? Primeiro que no sistema IP eu falei, eu não quero mais saber de programa dentro do sistema IP. O que eu quero? Ação. Porque não precisa ficar o empreendedor na fase de licença de instalação apresentando aqueles PBAs gigantescos para fazer um lero, porque isso é um tal de copiar e colar dentro daqueles negócios para chegar lá no final e dizer, então eu vou fazer isso, isso, aquilo. Em geral, a maioria das coisas são monitoramentos, gastam dinheiro enorme com esse tal desse monitoramento e não se melhora meio ambiente. Isso não é obrigação do empreendedor ficar produzindo resultado científico, gente. Isso é levantamento que, se tiver que fazer, quem tem que fazer é o órgão ambiental. Eu estou aqui agora, nesse momento, nós estamos fazendo levantamento de todos os remanescentes florestais para acabar com o diagnóstico de vegetação. A gente já conhece aonde está, quais são as espécies afetadas. Muito bem. Aí, se eu tenho que trabalhar algum dado específico, alguma localidade que tenha uma informação menor, vamos trabalhar isso no empreendimento para mitigar impacto do empreendimento. Mesmo que, estou ouvindo ali a Juana falar, eu estou fazendo monitoramento de pesca. 5 anos, 10 anos fazendo aquilo, não melhora nada, o meio ambiente não ganha nada com isso, nada. E nem o órgão ambiental, e nem o sistema de informação, porque essas informações não estão indo para um banco de dados. Isso é uma aberração que nós estamos fazendo aqui no Brasil. E o meu objetivo aqui dentro do sistema é encerrar. Mas veja, isso faz parte dos aperfeiçoamentos e melhorias que a gente tem que ir construindo, porque você não faz isso tudo do dia para a noite. Então, agora é o momento que nós estamos com a equipe trabalhando, pensando como cada uma das condicionantes, para vocês terem uma ideia, como nós temos ali 230 tipologias, cada uma delas, dentro do sistema que a gente chama de matriz de impacto ambiental, tem de 4 a 5, multiplica aí, 230 tipologias por 4, que seja matrizes de impacto, eu tenho que parametrizar
mil e tantas matrizes dentro do meu sistema para ter os estudos e ter como entregar os dados daquelas condicionantes e como depois isso vira resultado ambiental. Acho que o que a gente tem que pensar é que estrutura de sistema e que banco de dados é esse que nós temos que gerar. E daqui a pouco nós temos que ter um mega data center aqui para recepcionar todos esses dados, para a própria inteligência artificial fazer ela a checagem e me apontar aqui precisa de uma intervenção, aqui não precisa mais disso. Então, nós estamos trabalhando com essa coisa de futuro mesmo, de usar a tecnologia a nosso serviço, parar com esse negócio de monitoramento, sim, absolutamente desnecessário, mas a Ruana tem razão. Como a mentalidade é burocrática, como a mentalidade ainda olha para aquele passado, fica pedindo, e aí eles ficam resistindo. Eu hoje estou discutindo nas matrizes que eu procuro avaliar grande parte delas, tanto de monitoramento de fauna que fica sendo solicitado. Aí eu vejo, numa empresa de mineração, pedindo monitoramento de fauna aquática. Aí eu pergunto, tem curso d'água dentro do empreendimento? Não. Então, por que vocês estão pedindo isso aqui? Ah, porque sempre pediu. É a resposta que eu mais ouço aqui. Ninguém para refletir e criticar esse tipo de coisa. Então, a gente precisa de mente crítica mesmo para falar, cara, para que eu vou pedir monitoramento de fauna aquática na mineração, sendo que, ou de fauna terrestre no empreendimento de PCH em fase de operação? Alguém me explica por que fica sendo solicitado esse tipo de coisa? Mas fica. É a tal da história do... E aí, é o império do analista, né? E aí, cada analista vira um poder, aí a gente não tem uma secretaria, a gente multiplica o Estado brasileiro pelo número de analistas internos. Isso tem que acabar, é isso que eu chamo de subjetividade, de gasto e desperdício de recurso financeiro, que poderia, sim, como a Ruana falou, estar voltado para algo mais inteligente, mais propositivo, mais positivo, mas a gente fica gastando dinheiro em bobagem. Então, de fato, concordo com tudo que a Ruana falou, ela tem total razão, nós estamos trabalhando nisso, mas vou dizer para vocês, é complexo fazer tudo isso parametrizado e estabelecido dentro do sistema, não é uma coisa simples, por isso demora para fazer, né? Eu cheguei à conclusão, depois desses 6 anos e meio que eu estou aqui, se eu ficar aqui mais 10 anos, ainda tem coisa para fazer e melhoria para estabelecer, porque é coisa demais. Então, o tempo de governo de 4 anos, ele é irreal para a gente fazer mudanças estruturais nesse tipo de complexidade que a gente tem aqui. O licenciamento é uma delas, né? Tem que ter um sucessor aí depois de você, André, porque se altera o governo e muda tudo de novo, você O vê que risco são de voltar anos. para trás. Exatamente. Hugo, eu registrei aqui o teu pedido para falar sobre os programas, mas eu vou concentrar essas perguntas dos participantes para o final, para a gente poder otimizar aqui, até porque eu ainda não dei a palavra para o Sevan. Juana, eu não sei se você tem mais alguma contribuição para trazer aqui, senão eu vou passar para o Sevan aí para cumprir o tempo dele aí rapidinho. Pode passar para o Silvano, tá tudo certo, tá? Presidente, está com você a palavra, por favor. Sevan está aí? Estou aqui. Olha, bom dia para todos, né? Me falaram. E, primeiramente, agradecer a esse empenho da Gleice pela associação e fazer essa discussão muito benéfica ao setor, benéfico. E quanto mais se discute, mais se resolve e se avança no conhecimento, né? Eu, por exemplo, fujo um pouco do quadro, porque eu sou empreendedor, não sou, no caso, consultor. E como empreendedor, eu sou goiano, sou geólogo e estou, com o primeiro projeto que foi depois da volta às PCHs, entraram no Proinfa. Isso foi justamente na época que a doutora Andréia entrou no serviço público, né? Foi há 30 anos atrás. Então, você vê, nós estamos desde o década de 90 trabalhando nessa área. E como geólogo, eu fui diretor do DNPM, para a região Centro-Oeste, onde fizemos todo o trabalho de hidrogeologia, geologia, e vivemos todo esse sistema do conhecimento de Goiás. E é interessante a gente ver
que no processo de conhecimento, a implantação das PCHs houve um aumento extraordinário com essas informações, e essas informações têm que ser cumulativas e disponibilizadas realmente para toda a comunidade que se interessa, né? Se interessa. Pô, nós temos informações que nós, quando pensamos no primeiro projeto, né, em 1990, na década de 90, as informações eram muito pequenas, né? Então, com isso, vimos que esse processo cumulativo, inclusive, o próprio processo de licenciamento com o advento das PCHs, após detectar que houve um grande apagão, e depois, após o investimento do governo, e foram estimuladas as novas PCHs, que foram suprimidas pelas grandes hidrelétricas, houve um início desse processo de licenciamento ambiental sem as pessoas não terem conhecimento, não está com conhecimento maturado, técnico nenhum. O pessoal, tanto os analistas como os consultores elaborando. E esse processo de conhecimento, tanto dos analistas como dos consultores, está sendo cumulativo. Tanto que, você vê, a minha usina, que foi a Mosquitão, foi a primeira do país, no chamado Proinfa. Quando chegamos para obter licenciamento, fizemos um RAS, um sistema mais simplificado. Mas foi uma discussão da própria secretaria, não sabia o que fazer. Agora eu vejo a doutora André comentando, é impressionante o processo de evolutivo. Mas é lógico que a gente sabe que Goiás é o estado privilegiado. Ele é cabeceira de 3 grandes bacias hidrográficas. Tem um clima regularizado, é uma geologia e hidrogeologia favoráveis. Então, inclusive a hidrologicidade. Tem água abundante. Então, para que haja um desenvolvimento regional, fazer jus à vocação de ser um grande gerador de energia mais barata, sem agredir realmente a natureza, muito ao contrário, pois fomenta a etiofauna e a revegetação ao redor dos lagos, tudo com investimento privado. Agora, esse esforço governamental que não precisa ser grande, é isso que precisa ter um licenciamento otimizado, que vê os dois lados, como aplicar, e principalmente adequado ao estado de Goiás. Goiás tem uma característica diferente que tem lá no Rio Grande do Sul, e o próprio Epitácio teve que fazer essa adaptação, e é diferente da Amazônia. Goiás é um cerrado específico. Nós temos que adaptar essa característica. E mais, a PCH tem uma característica, ela está naquele local que não dá para modificar. Então, nós temos que estudar aquele local específico. Uma outra fonte energética pode ser no lugar determinado, mas essa rigidez locacional, ela é uma característica da PCH. Então, ou a CGH. Para vocês verem, eu fiz um levantamento, nós temos 98 CGHs que faziam, supriam as pequenas cidades. Com o advento das grandes hidrelétricas, elas foram suprimidas, porque tinham lagos e essas não tinham. Só que, com o advento das novas PCHs, elas não foram até aquinhoadas. E agora tem possibilidade até de entrar no sistema. Porque hoje a demanda por energia, aí com os data centers, a inteligência artificial, é muito grande. E esse esforço, ele tem que ser concentrado para que haja esse suprimento da energia necessária. E é importantíssimo que Goiás, por ter esse ser privilegiado e ter essa fonte que é inesgotável, tem que estar sempre preparado e preparado em todos os sentidos. E eu vejo, inclusive, que o governo do Ronaldo Caiado tem se esforçado em discutir, em atender as reivindicações do setor hidrelétrico. Nós temos levantado muito isso a ele, e ele tem dado respostas boas, inclusive nesse projeto aí, que mais ou menos pegou do Mato Grosso,
que nos está nos dando um novo ânimo. E sobre Goiás, por exemplo, nós nem aproveitamos nem 15% do potencial hidrelétrico conhecido e caracterizado da ANEEL. Nem 15%. E Goiás está aquém de aproveitar bem essa energia, seria mais barata, mais limpa, que não agride realmente. Então, eu acredito que esse esforço que a gente reconhece, principalmente da a doutora Vulcães, que trouxe uma nova mentalidade à secretaria, porque eu mesmo passei por dezenas de secretários e ninguém teve essa preocupação técnica e operacional e que ela teve. Então, eu acho que é certo que tem muita coisa a ser feita para estar chegar no ponto ótimo. E nesse ponto é que realmente nós esforçamos, nós discutimos. Eu acho que situações, Inglês, de reuniões como essa, estimula muito, porque eu estou vendo o pessoal todo, basicamente o pessoal que são os prestadores de serviço, que estão mais preocupados, porque eu, por exemplo, eu chego no meu pessoal e quer resultado. Mas para ter esse resultado, tem todo um caminho a ser feito, e essa conectividade com a própria secretaria. Então, o que eu queria falar basicamente era isso, e dizer o seguinte, que no primeiro momento nós vimos que o PL 2159, ele ajuda a aglutinar esses esforços aí de 30 anos, então esse arcabouço, mesmo que esteja do passado, mas ele estimula bastante a homogeneizar decisões, isso é importante. Então, nós estamos apoiando e estamos aguardando, esperando que realmente aconteça. Se ele acontecendo, isso eu acho que criar condições para que o país tenha um desenvolvimento mais equânime e possa aproveitar essa fonte energética importantíssima. Por isso que eu acho que é importante a fala da doutora Andréia sobre esse PL. Esse PL, que é a grande preocupação que nós gostaríamos, nesse momento, de saber como é que é a visão que ela está tendo e qual a perspectiva aqui em função desse PL. Essa eu gostaria mais de ouvir a doutora Andréia nesse aspecto, para que possamos, inclusive, estimular até os nossos deputados, agora, nesse momento, passou para a Câmara, para que possa estimular a ter uma resposta muito mais razoável e otimizada. Secretária, acho que a provocação foi feita. Tinha deixado o espaço, tinha deixado para falar depois, o Servan já provocou, né, Servan? Claro. Eu acho que é importante. Hoje, nesse momento, que agora, isso é mais importante que aspectos peculiares. Nesse momento, para nós estamos vivendo uma situação nacional e, lógico, vai refletir em Goiás. E esse reflexo em Goiás que nós estamos precisando saber, doutora. Sem dúvida. Bom, vamos lá. Falar do PL. Bom, primeiro, acho que a notícia que eu preciso dar é que o PL não vai fazer diferença nenhuma aqui em Goiás. Então, assim, estamos totalmente adaptados à norma, não vejo que ele vá causar grandes transtornos, a não ser uma coisa que eu acho que é fácil de a gente resolver aqui, mas que ele cria, é importante a gente dizer, da forma como o PL foi construído, eu acho que eu vou começar exatamente por aí. Ele é um PL que está olhando esse passado, ele está validando o modelo de avaliação de impacto ambiental que o Brasil sempre fez nos últimos 50 anos. Tudo evoluiu, tudo. Não tem nada. Hoje, se a gente perguntar o que acontece hoje em 2025 que acontecia em 1986? Nada, salvo licenciamento ambiental, por incrível que pareça. Né? As pessoas não veem que isso precisa dar um próximo passo e o PL ele valida todo esse conjunto de esforços. Então, ao entender a construção do PL, ele vai colocando lá o nome dos estudos, PBA, PCA, EIA-RIMA, o EIA está na Constituição, então, de alguma forma, não é só o nome. Quando ele cria isso, ele traz todo aquele modelo mental
de estruturação, de um grande diagnóstico, de papel, 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 fala, 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 sem aproveitar o que já existe, sem estruturar um modelo de inovação, sem pensar em tecnologia. Então, assim, é um PL que ele olha para o passado. Essa é a minha principal crítica. Ele não cria uma solução para o licenciamento. Aí, o que ele fez? Né? Quais são as vantagens dele? Ele cria alguns destravamentos. Então, ele sai das 3 licenças, LP, LI, LO, e prevê outras licenças, que Goiás já tem todas aquelas, então nós já estamos com tudo isso resolvido, tudo isso dentro do sistema, para nós não vai impactar nada, para a maioria dos estados vai impactar, muitos dos estados não têm aquela estrutura. Ele engessa o modelo metodológico de avaliação de impacto. Isso é um problema, porque os avanços daqui para frente, eles vão ficar congelados. Então, qualquer metodologia nova que venha a surgir, qualquer estruturação, como a gente fez aqui no IP, vai ter muita dificuldade de avançar, porque o modelo mental está engessado dentro da lei. E o que a lei fez? Ela trouxe tudo que hoje está em resolução do CONAMA, ou até em portaria, instrução normativa do IBAMA, ou seja lá o que for, para dentro da lei. E nós estamos falando da lei federal. Então, quando é resolução, eu, por exemplo, aqui em Goiás, o que eu fui fazendo? A gente fez a nossa lei e nós fomos flexibilizando. Muitas das coisas hoje que estão em resolução do CONAMA, eu não aplico aqui. Né? O que a gente fez? Avanço, foi além. Por exemplo, vou dar um exemplo. As hidrelétricas, pela resolução 01, o porte potencial poluidor é avaliado pela potência, pela capacidade de produção de energia. Goiás não é mais assim, aqui é por área alagada, nós estamos olhando o impacto ambiental, não estou olhando a potência, porque a tecnologia aplicada às hidrelétricas já não responde mais. Eu posso ter uma pequena unidade com uma grande produção de energia e isso não avalia impacto ambiental. Agora, com essa lei, da forma como ela está, esses aspectos vão ser muito difíceis de avançar, porque a lei engessa todo esse contexto. Aí, o que ela faz? Né? Para evitar algumas questões, ela vai e diz assim, os estados criam a sua lista de tipologias, e é uma das críticas que está acontecendo aí com relação ao PL. Porque cada estado vai criar, e aí pode ser que alguns estados venham trazer muita flexibilização ou dispensa de licenciamento, e aí isso cria uma vantagem ou uma desvantagem competitiva no Brasil, porque talvez o investidor queira ir para um estado onde você tenha uma flexibilização maior por parte dos estados com relação a porte, potencial poluidor e lista de empreendimentos passíveis de licenciamento. Aí a outra crítica que se fala é porque terras indígenas, quilombolas, só aqueles demarcados que já têm, então vai ficar muita coisa de fora. E a outra crítica é que o CONAMA devia ter um papel mais estrutural e o CONAMA foi retirado do processo da lei. Então vamos entender que o lugar que a gente chegou nessa lei é o lugar de criar a desburocratização, não por metodologia, mas por ficar liberando atividades ou liberando situações que os órgãos ambientais não deram conta de mostrar um resultado. Por que uma terra indígena só vai ser avaliada quando ela estiver demarcada? Porque não é porque as que não estão, as que têm ocupação indígena ou quilombola, que não estejam demarcadas, não precisam ser avaliadas do ponto de vista socioeconômico. É porque quando isso vai lá para a FUNAI ou para o INCRA, demora 40 anos, 20 anos, 30 anos, sei lá quanto tempo que eles estão demorando para dar devolutiva. Então, em vez da gente resolver o problema da eficiência do Estado, a gente muda a lei para dizer, então, esse aspecto que poderia ser importante não deve ser analisado. Isso é de uma ignorância, para não dizer uma burrice enorme que está lá no texto do PL, mas é o que se conseguiu fazer politicamente, chegar nesse resultado. Então, o que eu posso dizer para vocês é que tudo isso vai ser judicializado e a tendência é de que o Supremo Tribunal Federal considere todos esses aspectos que estão sendo criticados pelo setor ambientalista como inconstitucional. Porque a solução dada na lei não é uma solução inteligente. Como é que eu trabalho com a eficiência da máquina do Estado? Por que o setor produtivo quase não discute esse tipo de coisa nas instâncias políticas? Aí a lei ela vem flexibilizando coisas que depois vão sim ser questionadas como inconstitucionais. Vou dar um outro exemplo. A dispensa, tem várias atividades lá que estão sendo dispensadas de licenciamento, uma delas é o agronegócio quase como um todo.
Mas não tenho dúvida que isso vai cair no Supremo. E qual que é o problema? Como é que a gente licencia milhões de propriedades rurais? Eu preciso licenciar, de fato, o impacto ambiental de uma produção de soja, sendo que o impacto ambiental está antes disso, está lá no desmatamento. Depois que o negócio já está dado, já aconteceu, para que mais a discussão que vai acontecer é de outro caráter. Então, o que eu vejo nesse PL? Ele tentou tirar do CONAMA e tirar do Poder Executivo qualquer regulamento, leva para nível de lei. Quando leva para nível de lei, engessa, não permite avanço. Essa é a minha primeira crítica. A segunda crítica, ele não olha para o futuro, ele olha para o passado. Ele não olha para soluções, ele olha para os problemas e tenta buscar soluções para os problemas que não são soluções que olham para a causa. Ele está olhando para o efeito. É igual eu tenho uma doença, estou com febre. Aí eu dou um remédio para a febre. Mas enquanto não curar a causa, o problema vai continuar. Então, o PL tende a não trazer essas grandes soluções que estão se esperando. E a judicialização é certeira. Acho que, sinceramente, a minha leitura sobre esse PL, ele vai ajudar situações como, por exemplo, estados que ainda não avançaram nada, estados que ainda estão presos lá no modelo antigo de licenciamento, na resolução 01, na 237, que é de 97, né? Portanto, aí, tantos anos depois a gente não conseguiu avançar. Para esses estados, pode ser que a gente tenha aí uma boa solução, ou uma solução melhor do que o que está acontecendo agora. Porém, ele, na minha opinião, ele é um PL que a curto, ele está vencido. Ele era um PL para ter acontecido há 20 anos atrás. Para agora, a gente já está falando de um PL que está defasado, está sendo defasado, está sendo atrasado, sem olhar para essas questões. Agora, isso tudo que eu estou trazendo aqui, ele é uma solução que não é do texto da lei, porque é importante que as críticas também que estão sendo feitas, elas apontam muito o seguinte: olha, os órgãos ambientais, há uma crítica sobre a integridade ética e procedimentos dos órgãos ambientais. É importante dizer, a gente não pode deixar que o órgão estadual defina a lista de tipologias porque eles vão fraudar a lista. Basicamente é isso que está sendo dito. É igual acontece com a lei de licitação. Cria aquele tanto de burocracia na lei de licitação, dificulta a contratação, mas a corrupção que ele deveria prevenir, ele não previne, porque se quiser fazer corrupção, vai fazer. Então, assim, é uma discussão de fundo que a gente teria que fazer no Brasil hoje para dizer que modelo de desenvolvimento de país a gente quer e como é que a gente trata disso de uma forma racional, olhando para o problema e resolvendo a causa do problema e não o seu sintoma. Porque as soluções que o PL traz, ele resolve o sintoma, ele não resolve a causa. E a causa é burocracia, ineficiência da máquina do Estado, essas subjetividades todas que o licenciamento criou, a falta de transparência, a falta de pré-organização e ordenação do licenciamento ambiental, nada disso o PL toca. Ele toca em soluções que são, como eu disse, para ir contornando um problema e não para ir na causa do problema. Então, isso é um compromisso que o Brasil, como nação, devia ter, um compromisso efetivo, porque o Sevão falou agora há pouco, ele passou aqui em vários estados, com vários secretários de Estado, a falta de compromisso de tornar a máquina pública uma máquina pública eficiente que produza resultado rápido. O tempo dos negócios não pode ficar esperando o tempo público, que já por natureza já é mais lento, e esse ente público não tenha compromisso em harmonizar o modelo de desenvolvimento do Brasil com aquilo que a gente quer. A gente já tem um modelo sustentável, a gente já demonstrou que conseguiu realizar um desenvolvimento sustentável. Agora, a gente precisa otimizar esses processos, porque na cabeça dos ambientalistas, é bom dizer isso, eles não querem mais desenvolvimento. Eles falam, expressam isso, são contra o desenvolvimento. Eles acham que a gente tem que voltar a um outro modelo civilizacional. E aí, cadê esse outro modelo? Ele não surgiu em lugar nenhum do planeta ainda. Então, se a gente não tem um modelo tradicional de desenvolvimento econômico que a gente vive, e o Brasil mostrou que é possível esse modelo conviver minimamente, o fato é que nós estamos num problema de essência, um problema de queremos desenvolver ou não queremos. Quem vai ganhar nesse jogo? Quem vai ganhar nessa polaridade entre quem quer o modelo de desenvolvimento e quem não quer? E os que querem o modelo de desenvolvimento, eu falo isso, o empreendedor ele não quer degradar o meio ambiente, ele quer a licença, ele quer poder fazer o negócio rápido
E essa é uma das minhas críticas também, porque enquanto o modelo, o setor econômico, não absorver que o problema ambiental é dele, que a licença não é um papel, uma burocracia para ele atingir, para ele poder fazer o que ele quer, enquanto o CEO da empresa não entender quais são os impactos ambientais do empreendimento dele, como ele deve endereçar aquilo de forma ética, justa, razoável para ele, para as comunidades do entorno, inclusive as comunidades de fauna e flora, não estamos falando aqui só de pessoas, nós estamos falando de um conjunto de qualidade ambiental que aquele empreendimento crie um ciclo virtuoso no seu entorno e não só do muro para dentro, nós vamos ter esse tipo de debate no Brasil. É preciso que a gente assuma o modelo que a gente quer. O Brasil assumiu o modelo de desenvolvimento sustentável, está em todas as leis, mas o setor econômico ainda não deu esse passo fundamental. Isso é um fato. Aquilo que eu escrevi no artigo recente que eu publiquei, eu disse isso. O empreendedor pega lá um funcionário lá dele de terceiro, quarto escalão, fala, cumpra essa licença. Vai lá na Ruana e fala, resolva aí o problema da sua condicionante. Ele não quer saber. E aí, e eu canso de falar com eles, mas por que vocês ainda estão fazendo isso aqui? É melhor não discutir com o argumentar, porque isso dá trabalho. Porque, não vou, não quero entrar, eu quero a minha licença, me dá a minha licença, e o que vocês pedirem eu vou dar e entregar para vocês. Não existe um comprometimento real entre todas essas partes de construir um modelo de desenvolvimento do Brasil. E aqui é onde está o nosso problema de essência. Isso pode parecer muito filosófico, mas não é, gente. Que modelo queremos, quem assume qual papel e qual o resultado, qual o indicador de resultado que eu quero. Qual é o indicador de resultado do empreendedor, qual é o do Estado brasileiro. Meu compromisso aqui foi, o Estado brasileiro, por meio da secretaria, vai ser eficiente, nós vamos entregar licença rápida. Então, trabalhando arduamente para isso. Boa parte a gente já conseguiu, alguma parte a gente precisa ainda aperfeiçoar, mas nós estamos trabalhando para isso, para esse resultado. Qual é o resultado? Eu pego aqui, todo santo dia, um empreendimento que a gente vê a falta de compromisso daquela atividade econômica em mitigar os seus impactos ambientais, isso é uma realidade. Então, e aí, voltando para o PL, né? Eu acho que ele não vai resolver, nós vamos ter uma judicialização enorme, uma insegurança jurídica enorme, até que isso se estabilize, e quando isso se estabilizar, vai se chegar à conclusão que esse PL não serve, que precisaríamos de algo mais moderno. Agora, se eu disser para vocês, vai afetar Goiás, não vai afetar Goiás, porque tudo que está lá, a gente tem aqui com algumas amarras a menos de lei, mas eu não vou ter problemas de adaptação aqui em Goiás. Então, nós estamos entendendo que para nós a gente vai passar por esse processo tranquilamente. Já os outros estados, aí eu fico realmente, os que não avançaram, os que avançaram de forma diferente do que está no PL, vão ter muita dificuldade de poder fazer essa adaptação. Secretária, você sabe que essa questão, essas discussões com relação ao PL tem que ser pauta de um outro talk, né? Porque é infindável, né? Porque você vê que são diversos pontos de vista sobre uma questão que, de fato, a gente precisa ter uma norma geral. Pelo menos essa leitura que eu tenho. Obviamente, sem perder as particularidades dos estados, municípios, enfim. Mas é que hoje em dia, quando a gente faz o levantamento das próprias normas ambientais, a gente já passa aí de mais de 70 mil normas, se for considerar o Brasil como um todo. Então, para o empreendedor, por si só, você tentar identificar o que você tem que fazer, a gente já fala que é uma teia de aranha, né? É um furacão de normas. Mas, enfim, gente, a gente já está caminhando para o final. Eu queria aproveitar para abrir a palavra para a Ana Carolina, primeiro, que ela pediu aí para falar um pouco sobre a questão das qualidades dos estudos ambientais. Eu não sei se a Ana Carolina está aí. E daí, na sequência, eu passo a palavra para o Hugo. E quem vai fechar aí é o Epitácio, que pediu também a palavra, que mandou uma mensagem para mim. Temos aí mais 12, 15 minutos, enfim, se a gente puder. Eu queria passar para cada um fazer as suas considerações finais aí. Ana Carolina, por favor, se quiser, enfim, abrir a... Oi. Oi, tudo bem? Tudo bem, e vocês? Tudo ótimo. Meu nome é Ana Carolina Valadão, eu sou engenheira agrônoma, eu sou consultoria. Bom, eu tenho aqui umas duas pontuações para falar com a doutora Andréia. A primeira delas, né, é sobre essa generalização, né, dos impactos no sistema IP, que apesar da facilidade, né, da gente ter ali já as perguntas, as respostas, e ali vir já
todos os estudos que a gente tem que apresentar a partir das respostas que a gente dá, uma dificuldade muito grande que eu vejo que as consultorias têm é realmente essa generalização, né? Porque alguns empreendimentos, eles apresentam particularidades, especificidades relacionadas às áreas, enfim. E isso aí acaba gerando, mesmo que a gente apresente para a secretaria uma justificativa ou uma resposta, né, a essas particularidades do empreendimento, o analista ele não consegue muitas vezes entender isso, e o que causa também, né, demora na análise do processo, porque ele não entende, ele dá a pendência, e aí a gente tem que ficar nessa ida e vinda de processo até que até que tenha um entendimento de todos. Assim, eu vou dar um exemplo rápido, assim, por exemplo, quando você tem lá a pergunta se o empreendimento ele vai emitir gases poluentes, aí isso para uma PCH, né? Aí a gente coloca que não. Aí o sistema IP ele pede um projeto técnico para a gente provar que não haverá emissão de gases poluentes. Assim, porque é uma coisa lógica, né? Que uma PCH, uma CGH, ela não vai emitir isso. E aí, quando eu coloco isso no documento e apresento isso para o analista, ele me volta o processo dizendo que você não apresentou um projeto, você não apresentou um projeto técnico com a RT, sabe? São coisas assim que às vezes poderia ser um pouco mais rápido, pela lógica mesmo, né? Pela simplicidade do processo, né? Enfim, acho que, né, um ponto é esse, né? Isso acaba gerando, né, também subjetividade na análise, eu penso. Um outro ponto é sobre o tempo de análise, né? Que a doutora Andréia colocou aí 60 dias. Bom, enfim, nenhum dos meus processos na SEMAD teve esse prazo de 60 dias, né? Sempre o prazo é maior. 180 dias, alguns poucos 120 dias, às vezes até mais de 180 dias. Eu acho que assim, com todo respeito, doutora, o discurso de 60 dias, principalmente num talk desse, onde temos consultorias e temos empreendedores, acaba colocando as consultorias em uma situação um pouco delicada com os empreendedores, porque eles vão cobrar da gente, mas a doutora Andréia Vulcanes colocou para a gente que a análise sai em 60 dias, né? Mas, olha, não sai, assim, no meu caso aqui, não saiu em 60 dias, empreendedor, sabe? Então, assim, eu não sei em que ponto você enxerga esses 60 dias, se é o início da análise, se é o parecer de uma pendência, enfim, aonde que está isso, entendeu? E uma outra coisa, né? Eu acho que até você que até você pontuou isso, realmente também, apesar desse problema, né, com relação à interpretação de texto das pessoas, das consultorias, os analistas também têm isso, né? Volta muita coisa para a gente, assim, que, meu Deus do céu, que a gente não acredita que a pessoa não tenha entendido o que está escrito no texto, né? E isso é uma causa maior de demora em emissão de licença, porque esse vai e volta, você atende, aí você vai lá, você explica, aí volta, você atende, aí muitas vezes não entende de novo. Isso é uma causa de morosidade para nós em entregar, né, a licença para o empreendedor. Mas, de maneira geral, o sistema IP ele veio sim para facilitar
o processo de licenciamento como um todo, e é claro que, né, tá evoluindo. Mas a minha fala é essa. Gostaria muito de agradecer a oportunidade. Obrigada. Obrigada, Ana Carolina. Secretária. Ana Carolina, muito obrigada aí pelas suas considerações. Eu vou responder aqui porque você tem razão. Vamos lá. Com relação a o que você chamou aí de generalização da geração de pendência, perguntas que os técnicos às vezes enfim, é disso que eu falei logo antes de dizer que nós estamos aperfeiçoando o sistema para parametrizar por meio de formulários tudo aquilo que a gente pede. Hoje, de fato, né, a gente querendo acelerar e colocar o sistema rapidamente no ar, a gente já sabia que iam entrar informações de uma forma que ia gerar esse tipo de desgaste. Então, nós estamos trabalhando nisso, né? Temos aí, nós estamos no processo de contratação de uma consultoria para poder desenvolver toda a parametrização dos estudos, dos formulários, daquilo que é solicitado dentro da secretaria para minimizar aquilo que é entregue, porque às vezes a gente tem um consultor sério, como você, que está apresentando, que está, mas às vezes, gente, já apareceu até aqui no lugar de um estudo, aparece um PDF em branco, isso é desse jeito que as coisas acontecem aqui. Então, nós estamos trabalhando nisso, né, é importante dizer, você tem razão, esses aperfeiçoamentos, eles estão acontecendo, e aí eu já vou falar de uma outra proposta que eu devo lançar essa semana ainda. Bom, com relação aos prazos, como eu falei, 60 dias é o nosso prazo médio. Como a gente tem empreendimento de classe 1 a 6, nos de classe 1, quando é um registro, uma LAC, nós estamos soltando licença com 15, 18 dias. Nos empreendimentos de classe 6, aí nós estamos falando do significativo impacto, ou até classe que a gente tem poucos até, mas os de classe 5 demora mais. O que eu falo que é 60 dias é o nosso prazo médio. E da onde que eu tiro esse dado? De dentro do sistema. Nós temos um BI, puxa todos os dados dentro do sistema, está aqui na minha tela, eu abro aqui, então eu vou ver lá, licença prévia, às vezes eu tenho 200 dias, numa licença prévia de um classe 6, mas num registro eu tenho 18, na média, considerando a quantidade de processos, eu tenho esses 61 dias. Hoje estou aqui, estou com o BI aberto aqui na minha tela. Então, eu consigo acompanhar e saber. Então, de fato, esse esclarecimento é importante, porque se vocês estão falando de PCH em geral, nós estamos falando de empreendimento mais complexo, e aí, claro que os prazos serão maiores, né? Inclusive, a gente está passando por um momento aqui dentro da secretaria eu estou chamando aqui de um pacote de desburocratização do licenciamento de novo, para resolver tudo isso que eu estou falando para vocês, e eu já sei que muitos desses prazos, sobretudo os empreendimentos mais complexos, extrapolaram. Nós estamos passando de 180 dias, 200 dias hoje. Então, agora, considerando o que acontecia aqui na secretaria, lá atrás, aí nós estamos falando que 200 dias é um prazo ótimo, e talvez considerando o que está acontecendo no Brasil, seja mais ótimo ainda. Então, é só para, se você for olhar os prazos do IBAMA, por exemplo, aí, minha gente, vamos, nem prazo tem, né? Então, só para mostrar que você tem razão, que eu devia esclarecer isso, mas é um trabalho de aperfeiçoamento. E eu acredito que na hora que a gente tenha esses aperfeiçoamentos, a gente vai baixando esses prazos, quanto mais a gente baixar, tanto melhor, né? Com relação às análises, você tem toda a razão, eu já falei disso, nossos analistas estão criando um monte de confusão aqui, eu sei dessa realidade, nós estamos trabalhando, não é uma realidade tão simples de se resolver, mas nós estamos trabalhando nisso, né? Agora, eu vou criar, e aí para fechar um pouco dessa fala, eu anunciei isso semana passada e vou fazer isso, eu vou criar um canal, fale com a secretária, só para receber injustiça que a SEMAD provocou e essas coisas esdrúxulas que aparecem aí dentro das análises. Porque o que acontece hoje? Infelizmente, a mentalidade de desburocratização, ela é rara aqui dentro da secretaria. E confesso que há um comprometimento meu, pessoal, em resolver isso aqui. Portanto, eu tenho que ficar sabendo do caso para eu poder, de cima para baixo, resolver o caso. Então, eu vou ter que criar esse canal. Por quê? Porque hoje, como é que as coisas chegam em mim? Às vezes é um pedido político, o governador, aí o Cevan vai lá no governador, reclama não sei o quê, manda um WhatsApp para o governador. O governador, na hora, ele me provoca. Aí eu vou entender o que é o caso e resolvo. Às vezes é um deputado, às vezes é um empreendedor que pede. Eu não consigo atender
presencialmente todo mundo, né? E nem todo mundo tem meu celular para ficar mandando os problemas. Então eu não fico sabendo do problema. E aí, ao não ficar sabendo, o problema ele vai se recriando aqui dentro. É uma realidade, gente. Isso é órgão público. Então, eu vou criar esse canal. Aí, quando aparecer essas coisas muito esdrúxulas, as pessoas vão poder falar comigo pessoalmente. Eu vou receber no meu celular para poder fazer intervenção. Isso é o fim da picada, gente. Eu diria que esse tipo de modelo do setor público é um absurdo, mas infelizmente é essa a nossa realidade aqui. E acredito que não é só em Goiás que é assim, não. Sim. Mas vamos lá. Só uma consideração. Sim, o prazo com relação, a gente comparando a outros mandados, né? Sim, tá infinitamente menor. Mas é porque esse esclarecimento ele tem que acontecer porque a gente é cobrado também por isso, né? Nós, consultoria, somos cobradas por isso. Obrigada, secretária. Obrigada. Eu vou já passar a palavra para o Vitor, porque a gente está quase chegando na hora aqui. Vitor, por favor. Será que ele está aqui ainda? Deixa eu até dar uma olhada aqui. Seria Hugo? Ai, Hugo, desculpa, Hugo. Mas no primeiro momento eu falei certo, né? Talvez eu tenha Falou. ficado na cabeça. Peço perdão. Que isso? Eu só ia fazer uma consideração. Eu sou Hugo Volkmer, eu sou engenheiro ambiental. Hoje estou à frente da Rio Vento Energia, fazendo os licenciamentos das PCHs e CGHs. Estou desde 2015 aqui no estado, vendo, né, esse avanço no licenciamento. E parabenizar a SEMAD, obviamente. A gente veio dessa leva antiga, então a gente viveu aquilo, a gente viveu aquele inferno, vamos dizer assim, de ver os nossos licenciamentos saindo em 5, 4 anos. E após 2019 houve uma mudança muito brusca. E concordando um pouco com a Ana também da consultoria, que comentou que o processo ele está um pouco entroncado, de fato, mas eu também entendo que é natural, né? Os analistas não são fáceis de lidar dentro do órgão, e esses 2% de discricionariedade que a secretária comentou, eles vêm nitidamente protelando os prazos de análise, mas eu acredito que é algo natural e eu vejo como com bons olhos, porque hoje existe um canal de comunicação onde a gente acessa esses analistas e a gente discute, os gerentes também de meio ambiente das gerências são muito abertos para nos receber. Então, eu acredito que, assim, perto do que já foi, tá ótimo, né, para a gente, mas ainda tem, claro, muita coisa que a SEMAD ainda tem que fazer para melhorar e a gente também, enquanto empresa, vai estar sempre à disposição. E com relação ao que a Ruana falou, a gente em 2022 para frente começou, a empresa tem os próprios projetos dela, mas a gente começou a também atender projetos de empresas parceiras, sobretudo de PCHs, e aí eu me deparei com essa realidade que a Ruana comentou, a Ruana já trabalhou em processos comigo também, dos programas ambientais que não levam a lugar nenhum. Isso é muito chocante quando você faz uma análise histórica das PCHs que estão em operação, porque as consultorias estão fazendo programas que não levam, que não mostram dados e que não chegam a resultados substanciais. E a gente fez várias críticas, isso vem sobretudo do SGA, tá? No sistema IP isso é mais raro de acontecer, mas no SGA tem bastante. E eu vejo, Juana, como uma boa solução nas integrações, tanto as corretivas quanto as integrações normais, essa seria uma oportunidade de a gente fazer esse afunilamento, porque eu já fiz pedidos dentro do âmbito do SGA, né, nos atendimentos de condicionantes de LO, para que os programas fossem encerrados e tudo, mas não há prazo hábil. Imagina para um analista também ler, a gente protocola 5.000 páginas por ano, então aquele pedido que fica lá no meio se perde, né? É tanto documento que não é inexequível. Mas eu vejo nisso uma oportunidade boa. E uma outra coisa que me deixa otimista, eu fui fazer um preenchimento de um licenciamento de um empreendimento de classe 6, acho que tem uns 4 meses atrás, e lá eu já me deparei com a funcionalidade do sistema designando os programas associados com os impactos que eu estava declarando. Então, aqueles programas ambientais que vieram daquela LO, do SGA,
eles já foram traduzidos em programas que, pelo próprio sistema IP, em programas que de fato fazem sentido e têm fatores de valoração e de avaliação que vão se perpetuar pela operação desse empreendimento. Então, talvez isso também possa ser uma saída nisso daí que você colocou, Juana. Tá, obrigado, pessoal. Até mais. Obrigada, Hugo. Eu Secretário, você queria só quer? fazer um comentário, eu sei que está em cima da hora, mas é importante essa fala do Hugo, porque ele traz um elemento dizendo o seguinte: muitos dos programas, e sobretudo isso acontece lá no SGA, no do IP a gente ainda não tem resultado para aferir isso, faz aquele tanto de monitoramento e traz o dado bruto para nós, sem analisar o resultado. Isso é muito comum. E aí cabe ao nosso analista ficar fazendo análise para saber se aquilo provocou ou não provocou, e aí tem as 5.000 páginas e tem os 5.000 processos, e eu tenho 100 analistas para trabalhar nesse negócio todo. Então, de fato, é uma questão que a gente vai aperfeiçoar no sistema. Eu acho que eu não tenho outra solução e colocar inteligência para trabalhar. Inclusive, eu queria agradecer aqui tem no chat da Gabriela Paola. Obrigada, Gabriela, pelas suas palavras, mas é isso. A gente precisa usar a tecnologia a nosso favor, colocar a inteligência artificial nessas análises, diminuir o trabalho, né, esse trabalho monstruoso de leitura, enfim, conclusões que o nosso analista precisa chegar, porque eu critico muito eles, mas eu também sei que a carga e a pressão sobre eles também é muito pesada. E há um certo receio, um certo medo de não fazer a coisa e depois ser responsabilizado pelo Ministério Público. Então, são questões que a gente também precisa pôr na balança para entender os dois lados do processo e chegar numa solução que seja boa para todos, né? Muito obrigada, viu, Hugo? Obrigada. Epitácio, acho que agora, eu acho que a última é você. Vamos lá, então, é bem rapidão aqui para não tomar o tempo. Secretária, eu fico escutando a senhora falar e fico admirado aí que feliz de nós brasileiros se tivesse uma André em cada estado. Então, a senhora permanecer aí é um privilégio. Eu sou gaúcho, moro aqui, mas eu tenho negócio em Goiás, estou direto aí, sou secretário do SEVAN na Associação Goiana, sou vice-presidente do Conselho da Abra PCH e tenho dedicado meu tempo dentro da associação justamente para ajudar e, enfim, colaborar com o todo. Uma coisa que eu falo sempre assim, não dá para a gente negar a realidade. Então, nós temos 3 pilares aí dentro desse processo. Eu aqui estou falando como empreendedor. Então, de um lado tem um empreendedor que quer que aconteça a coisa, está botando dinheiro, precisa acontecer, precisa pagar a conta. Do outro lado, eu tenho aí os consultores, os projetistas, etc., né? E eu tenho o meio ambiente no outro lado. É os 3 pilares que precisam andar. Então, a gente sabe que tem gente boa, mediana e de má fé, talvez em toda... Não nem vou falar má fé, mas precários em todas as partes. Eu lembro de uma conversa que eu tive com a senhora lá no passado, que a gente fez, a senhora me explicava de uns absurdos que vinham nos projetos, uns absurdos literais. Então, a minha pergunta, assim, ó, tipo assim, eu tenho uma situação bem pontual. Por exemplo, tem um projeto que eu estou fazendo em Mineiros, eu estou lá tocando gerador a diesel porque eu não tenho a linha de transmissão para a obra. Então, tá bom, é um projeto que quem está tocando é a Equatorial, é ela que fez o projeto ambiental, são 800 metros de uma extensão de uma rede monofásica, não tem nenhuma árvore para tirar, porque acompanhando a estrada que eu já fiz de desmate para minha usina, e eu não consigo ter. Resumo da obra, eu vou terminar a obra sem ter a rede para alimentar a obra. Então, eu estou poluindo muito mais do que não. Eu, como empreendedor aqui, eu não enxergo aonde está o problema. É o problema da Equatorial, que fez mal feito o projeto, é um problema da SEMAD, que está talvez olhando botando pelo em ovo, eu não enxergo isso. Então, a pergunta que eu fazia era a seguinte, uma das perguntas ela respondeu, fala com a secretária. Então, tem coisas absurdas que a gente vai poder colocar aí e a gente esclarecer. Mas como que o empreendedor aqui na ponta, como que eu poderia entrar num site, olhar a minha obra lá, o meu CNPJ e saber debaixo daquele guarda-chuva o que está acontecendo? Porque daí eu vou saber, espera um pouquinho, o técnico A protocolou um assunto hoje, daqui 6 meses veio uma resposta, eu sei que o problema é da SEMAD para poder talvez intervir. Agora, se 3 dias depois vem uma resposta, você protocolou o papel errado, eu sei que é o técnico. Por que eu estou falando isso? Só vai ter um jeito de a gente resolver isso se a gente começar a separar o joio do trigo, ou seja, se nós começar a eliminar os técnicos maus ou fazer com que esses melhores, talvez o conjunto ande. Não sei se o que eu estou falando aqui faz sentido não, mas eu como empreendedor aqui, a gente está voando dentro de uma nuvem sem GPS. Esse é o ponto. Eu escuto o pessoal técnico e de vários amigos falando, a Equatorial muda a regra, muda a regra, muda a regra, muda a regra.
Mas eu não sei se muda a regra mesmo, eu não sei se está errado ou não. Eu já vi casos, como a senhora fala aí, uma loucura. Então, como que a gente poderia, como empreendedor, enxergar isso para simplesmente começar a eliminar maus técnicos e talvez a nossa régua suba? Etácio, no sistema IP, se o pedido está no sistema IP, no sistema SGA, a gente já quase não tem mais nada, ele está no processo de encerramento final mesmo. Estamos trazendo os processos de lá para cá, que é isso que o Hugo falou, que é o processo de integração, mas no sistema IP, se você tem um empreendimento lá, o que a gente pede? Para a consultoria, quando ela cadastra o empreendedor, ela cadastra o telefone, o e-mail do empreendedor. Com isso, tudo que é notificado dentro do processo, hoje a nossa notificação, ela sai para cada item e o analista vai lá e diz, esse item não foi atendido por isso, por aquilo. Ele justifica. Então, se você, na hora que sai a notificação, recebe todo mundo que está cadastrado, e você é fácil, gente, aquilo ali não precisa ser um especialista em meio ambiente para você entender. Ah, mas isso aqui o meu consultor errou. Isso aqui eu estou achando que a SEMAD exagerou. Isso aqui é fácil de entender, é só ler o documento de notificação que você vai observar. No caso aí, você está falando que é um processo da Equatorial. E neste caso, sendo de um terceiro, você teria que pedir acesso ao sistema para você entender o que está acontecendo ali dentro. Hoje, eu não sei qual é o seu caso específico, aí teria que olhar, mas o que eu tenho? A Equatorial, para vocês terem uma ideia, eles têm aqui protocolados 640 processos de pedido de desmatamento para poder fazer as linhas. E é um negócio, eu descobri isso tem uns 10 dias aqui. São desmatamentos assim, 0,001 hectares, 0,0, uns negocinho desse tamanho. E aí, cada processo desse é um pedacinho de desmatamento que vai acontecer e que estava sem gestão aqui dentro. Então, a SEMAD está analisando 40 por mês, faz a conta, tem 640. Aí o presidente da Equatorial me chamou, falou, olha, eu vou protocolar mais 2.500. Eu falei, que loucura é essa? Mas faz 2 anos que isso está acontecendo dessa forma e eu não sabia. É isso que eu estou falando, que o tal do fale com a secretária, talvez... como que eu não sabia do negócio desse? Já mandei reestruturar esse tipo de procedimento, porque não tem por que a gente ficar travando o serviço de energia por conta de análise de supressão, que vai analisar cada polígonozinho daquele, 0,0, para tirar 3 árvores, 5 árvores, 6 árvores, e nós aqui prendendo todo o processo. Então, eu não sei qual é o seu caso específico aí, mas você tem como acompanhar. Você pede o número do processo e pede para acessar, e aí o sistema é todo digital, gente. De qualquer lugar do mundo você vai acessar o processo e vai saber o que está acontecendo. Para a gente poder, o empreendedor acompanhar. E é o que eu falo, o empreendedor não pode entregar isso na mão lá de um funcionário da empresa e achar que está tudo muito razoável. O empreendedor precisa assumir a responsabilidade, ele precisa saber o que está acontecendo, porque ele é um elemento chave para buscar a solução. E às vezes a solução é institucional, às vezes ela é política, às vezes ela é estrutural, como, por exemplo, isso que você está falando. Esse consultor que eu contratei não dá conta. Então, ok, vamos mudar de consultor. Não, aqui é um problema da secretaria, vamos fazer uma intervenção na secretaria, porque o seu consultor, ele não me acessa, por exemplo. Você me acessa, mas ele não. E aí? Né? Só para a gente entender que todas as partes envolvidas têm um pedaço da tarefa para fazer. A SEMAD tem a sua parte, eu falei aqui com vocês, as consultorias têm a sua parte, os empresários têm a sua parte para fazer. Se todo mundo não tomar uma deliberação de fazer a sua parte, nós sempre vamos estar com esse tipo de problema e é um problema infinito. Eu concordo plenamente. E só para encerrar, essa conversa que o pessoal fala aí, que a Equatorial, que a SEMAD muda as regras ao longo do processo, os TRs da vida, isso é uma verdade ou não? Como é, só para entender, que a gente contrapor, né? Para aí me dar ferramenta para mim, sabe? Ou para nós como associação. Vamos entender isso. O que está acontecendo? O sistema P, como eu falei, ele está em maturação. Então, os empreendimentos pequenos, muitos deles já têm uma boa maturidade. Mas o que acontece? Entra com pedido, vamos lá que você entra com pedido e a gente veja que tem uma falha no sistema, uma parametrização que estava errada, uma condicionante que estava errada, ou enfim. Aí o que acontece? A gente notifica ou indefere aquele pedido, quando ele vem de novo, vem numa matriz nova com aquela alteração corrigida. Isso é um momento do processo de maturação da avaliação de impacto ambiental das tipologias. Então, pode acontecer, sim, de, no meio do caminho da análise, mudar a coisa. Não é,
à medida que a gente avança e vai maturando o sistema, ele vai se tornando melhor, isso vai parar de acontecer. Mas é preciso que todos entendamos que nós estamos num processo. É o único estado que conseguiu colocar esse trem dentro de um sistema inteiro. Então, é fato que acontece mesmo. Não, e só para me encerrar agora dizendo, eu sou testemunha, como eu falei, que Goiás realmente aplica isso aí. Lá, quando a gente começou lá atrás, era um caos, não tinha parâmetro nenhum. Hoje, eu classifico como o melhor estado do Brasil. Tenho dito isso onde eu posso, e é verdade. E óbvio que tem coisa para melhorar. Então, parabéns pelo seu trabalho, e de minha parte aqui está concluído, Gleice. Gente, só para encerrar, que eu não queria também deixar de prestigiar, porque a Cíntia fez comentários aqui no Talk e ela pediu para que a gente lesse. Então, eu vou passar rapidamente, depois eu vou dar 2 minutinhos para cada um encerrar aqui. A Cíntia colocou aqui, ó, gostaria de comentar sobre o propósito dos programas ambientais, resumidamente, servem para acompanhar os impactos e medidas durante a implantação e execução da atividade em específico e devem sim ser ajustados tecnicamente de acordo com os resultados, mas não podem somente acumular dados. Os dados são resultados da efetividade das ações. E tem mais um comentário dela aqui com relação aos relatórios dos programas, que os relatórios dos programas têm que ter coesão e trazer respostas através dos dados gerados no monitoramento. Então, foram os comentários, as contribuições que ela trouxe aqui para os nossos debates. Tem um último, desculpa, os dados dos monitoramentos não podem ser considerados perdidos, são dados que apontam o equilíbrio da ecologia da atividade, do empreendimento com o meio, tá? Gente, vou começar de trás para frente. Sevan, se você puder, 2 minutinhos, porque a gente já passou até bastante do tempo, e daí, Ruana e secretária, por favor, considerações finais aí. Bom, eu só tenho a agradecer essa oportunidade, foi muito importante, e que isso se repita bastante para que possamos ir aperfeiçoando todo o processo. Muito obrigado, e principalmente a doutora Andréia, pela apresentação, que eu repito, reforça a posição do Epitácio. Parabéns. Obrigada, Sevan. Ruana? Só agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui e falar para a Andrés que estamos à disposição, né? E que a gente precisa trabalhar realmente aí juntos, tanto o empreendedor quanto a consultoria e o órgão ambiental, para que a gente possa realmente ter um licenciamento eficiente, não simplesmente cumprir uma condicionante ou nessa linha, sabe? Era isso. Obrigada, Ruana. Secretária, se você puder fechar aí para a gente, te agradeço, viu? Claro, foi um prazer. Acho que esses debates sempre nos ajudam, né, a refletir, a pensar. Toda vez que eu falo e ouço, eu já fico aqui cheia de ideias. Vamos resolver assim, vamos resolver. Então, muito obrigada aí pela participação. A gente está à disposição. Fiquem atentos aí com o nosso canal do Fale com a Secretária, que nós vamos lançar isso mesmo. Então, quando vocês puderem mandar essas aberrações que estão por aí, me ajuda, né? Não se ressintam, ninguém vai ser perseguido. Acho que a ideia é um pouco a gente compreender que há um espírito que precisamos cada um fazer a sua parte. Se a gente sair daqui com essa mensagem, os empreendedores entendendo qual que é a parte que eu ainda preciso fazer, as consultorias e a SEMAD, certamente a gente vai aprofundar e melhorar muito tudo isso que a gente está produzindo, como exemplo que não é só para Goiás, mas que a minha esperança é que a gente seja, de fato, um exemplo para o Brasil de como resolver esse problema do desenvolvimento sustentável no tema aí do licenciamento. Então, muito obrigada mais uma vez, Abra PCH, um abraço a todos, a gente fica à disposição. Obrigada, secretária. Eu já vou aproveitar e falar para vocês que próxima semana nós temos o estado do Paraná. Então, já estou convocando, né, a todos aí a continuarem com os nossos talks. Eu acho que eles estão sendo muito produtivos, né, na verdade. E, secretária, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu acho que você é uma que tem acompanhado as nossas discussões e está sempre à disposição da associação para conversar com os nossos associados. Essas rodadas têm sido abertas não só para os associados, mas para quem tem interesse sobre o licenciamento, sobre as PCHs e CGHs, e tem sido muito bacana as contribuições de todos, tá? Mais uma vez, obrigada em nome da associação e até a próxima, né? Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.